Bom, gente, vamos para a nossa segunda aula aí complementar agora sobre 1 Pedro. A gente já teve o vídeo anterior sobre a carta de Tiago. Vamos tentar falar aí sobre a estrutura, lembrando que o propósito, e o foco da gente sempre é o de ter um esboço geral do livro, até para que esses livros fiquem na nossa mente e eles possam nos ajudar na compreensão da Bíblia como um todo. Eu queria acrescentar uma informação para vocês um pouquinho antes da gente começar a 1 Pedro, que é a seguinte: o que a gente está fazendo durante todo esse semestre é um trabalho de interpretação de texto. E o fundamental para a interpretação de um texto é a leitura do texto. Então, a gente está sempre insistindo: leiam a Bíblia, conheçam a Bíblia inteira, tenham o hábito de ler a Bíblia diariamente, quebrem com essas barreiras, que nem eu vejo o pessoal brincando com o Salmo 119, né? Ah, não vamos ler o Salmo 119 no culto, porque o Salmo 119 é muito longo. Faça uma leitura do Salmo 119 sem pressa e veja que você vai gastar aí de 8 a 11 minutos para fazer a leitura do texto. Qualquer momento que a gente senta aí no Facebook para escrever alguma coisinha, a gente gasta mais tempo do que isso. Então, daria para ler o Salmo 119 no culto da igreja, sem ocupar muito tempo e aquela coisa, né? Os programas de estudo da Bíblia, de leitura da Bíblia anuais, eles dizem o seguinte: leia 3 capítulos de segunda a sábado e 4 capítulos no domingo, e você vai conseguir ler a Bíblia inteira em um ano. Ler 3 capítulos da Bíblia, em alguns momentos, é muito simples. Você vai gastar aí 10 minutos para ler 3 capítulos. Agora, há capítulos que são menores, há dias em que você vai ter um pouquinho mais de tempo, vai ter um pouquinho mais de interesse. Então, essa questão da leitura, você tem que tirar da tua cabeça que é um sacrifício assim, descomunal, e que você não vai conseguir fazer isso. Quer dizer, dá para você aprender a ler, a leitura ela vai ganhando fluência à medida em que você vai lendo cada vez mais, e se você dedicar aí por dia, a velha história, né? Meia hora, 40 minutos de leitura, incluindo a leitura da Bíblia, você vai conseguir ler pelo menos a Bíblia em um ano, e vai conseguir também ler aí 2 livros ou 3 livros por mês. Quer dizer, você vai fechar o ano lendo aí talvez uns 30 livros. Então, vamos tirar da cabeça esse negócio de que é difícil, que é complicado, gasto um mau tempo, e se eu tiver que ler, eu não vou mais fazer nada na minha vida, porque não é verdade, tá bom? Vamos tirar isso da cabeça. Então, por que a gente às vezes tem dificuldade para ler o texto da Bíblia e entender? Porque a gente não está lendo, não está vendo ele aí sempre, e toda vez que alguém fala alguma coisa para a gente parece soar muito estranho. Então, a nossa preocupação é ler e entender. As questões de natureza espiritual, elas vão brotar. O Espírito Santo vai gravar no nosso coração, tá bom? Então, vamos lá. 1 Pedro, então, é uma carta, né, de Pedro, escrito... a gente vai falar de um pouquinho depois, lógico, para os crentes, num período onde a perseguição estava aumentando, provavelmente a carta escrita no ano 64, o local de escrita pode ter sido Roma ou Babilônia. Se você ler no capítulo 5, versículo 13, você vai ver Babilônia. Existe a ideia até de que essa Babilônia seja uma Babilônia, uma pequena região ali na Mesopotâmia, que tivesse também esse nome, mas é um pouco de especulação. Então é uma carta para fortalecer os crentes diante da perseguição. Uma das ênfases que ele tem, e é o que eu quero mostrar na nossa devocional inicial, é a questão de sofrer fazendo bem e de como Pedro enxerga o sofrimento. Pedro é um camarada muito emblemático, né? A gente conhece ele bem dos evangelhos, conhece ele bem nas cartas de Paulo, conhece ele bem pelo livro de Atos dos Apóstolos. Um camarada impulsivo, né? Muitos de nós também somos, mas um camarada dedicado e um camarada que estava à frente. Ele era o líder dos apóstolos, era o porta-voz dos apóstolos. Então da boca dele saíram absurdos e coisas horríveis, mas também da boca dele saíram muitas palavras boas e coisas que o próprio Jesus mostrou uma admiração muito grande. Ele é um sujeito especial pela simplicidade dele
e ele acabou martirizado. Aliás, a palavra martirizado a gente precisa entender o seguinte: mártir quer dizer testemunha. Então toda testemunha é mártir, tá bom? A gente adotou a ideia de que mártir é a testemunha que morre. Então, só uma explicaçãozinha aí para colocar isso na tua cabeça. Tá? Mártir é testemunha. E a gente adotou mártir como aquele que morre por causa do seu testemunho. Pedro foi um. A tradição diz que ele foi crucificado também. Ele pediu para colocar esse madeiro, essa cruz de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma maneira como Jesus Cristo morreu. Tá bom? Então, o trechinho que a gente vai ler é do 4:12, e a gente vai ler aí até mais ou menos até o versículo 17 aí, ou 18, só para fazer uma referência inicial, tá bom? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como alguém que se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então é a perguntinha que ele deixa para acabar. O ambiente de perseguição, e tem uma coisa que eu queria dizer para vocês que é muito interessante. A Roma oferecia estabilidade para os povos que vivessem pacificamente dentro dos seus domínios. Isso valia para os judeus. Os judeus eles tinham a oportunidade, ao se vender para Roma e ao aceitar as regras de Roma, de viver tranquilamente em Roma. Os judeus não queriam isso, pelo menos uma parte deles. A gente vê os sacerdotes se valendo disso, alguns líderes se valendo disso, mas a gente já tem nessa época os zelotes, que é um grupo quase paramilitar, né, que pega as armas na mão, no caso o sicar, que era uma faquinha pequenininha, e eles vão ser chamados de sicários por causa disso, fazendo conflito, criando conflito, guerra contra Roma, e eles acabam sendo exterminados. O outro grupo, lógico, aí não são exatamente os judeus, mas já os cristãos, eles não se submetem a Roma. Da boca de João e de Pedro, que é quem escreve a carta, que a gente ouve: mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, ele falando de desobediência civil e religiosa, porque ele estava falando com os sacerdotes, mas estendendo isso também para as questões de Roma. Então, ele traz o sofrimento sob a perspectiva de que esse sofrimento indica que ele está fazendo a vontade de Deus. E ele pede para que se faça um autoexame, porque pessoas podem estar sofrendo por serem criminosas, por serem mentirosas, por serem egoístas, por cometerem crimes, por toda sorte de coisa. Ele diz: olha, existe gente que sofre porque está praticando bem, porque está andando como cristão. Ele até inclui aqui não ficar se metendo nas questões alheias, ele coloca até esse aspecto, que é um aspecto que nos toca profundamente, né? Essa preocupação às vezes exagerada e imprópria que a gente tem com a vida dos outros. Então, Pedro coloca o sofrimento como uma forma de nos assemelharmos a Cristo, e coloca o sofrimento como uma questão de estarmos dentro da vontade e fazendo a vontade de Deus. E aí ele diz aqui no finalzinho, né, que o julgamento e que o juízo começa dentro da casa de Deus. E como é que ele começa? Vendo como cada um é e vendo por que cada um sofre. Você está sofrendo por ser criminoso, por ser bandido, por se meter nas coisas das pessoas, você não está sofrendo como cristão. Mas se você está fazendo a vontade de Deus e pregando a verdade, isso vai trazer um sofrimento para você. É uma mensagem que a gente nem prega muito hoje em dia, né? Porque a gente também está tomado pela ideia da prosperidade, a gente também está tomado pela ideia de que o crente ele não pode passar por dificuldades e por problemas. A gente vive aqui, pelo menos no Brasil, aqui em São Paulo, uma situação de que se a gente fica quietinho e não mexe com ninguém, também a gente não vai ter problema, e é por isso que, de certa forma, o nosso cristianismo também é um cristianismo, às vezes, irrelevante, fraco e sem muita influência no mundo.
e o mundo que é perverso, né? A gente está cercado de criminalidade, de bandidagem, de problemas, a gente tem pecado dentro da igreja e infelizmente a gente tomou essa decisão de não mexer com ninguém e isso é um problema bastante sério. Com certeza Pedro não aprovaria isso. Falou, olha, esse sossego todo da igreja mostra que alguma coisa está errada, porque se a igreja está vivendo no meio de um ambiente corrupto e ela não está tendo problema e não está tendo dificuldade com isso, o que está acontecendo? Então vai vir o dia de juízo, vai vir o dia em que Deus vai pedir contas para a gente dessas coisas todas, tá bom? Então vamos lá. Pedro, tá? A gente vai acompanhar aqui pelo nosso livro-texto. O livro recebe esse título, né, no livro em grego, né, Petrou, né, refletindo a autoria tradicional do Novo Testamento, tá? Lembrando sempre aquelas questões de autoria, elas vão aparecer mais no século II, a gente que se preocupa muito com isso. As cartas eram escritas e geralmente aceitas assim. Bom, mesmo assim, a carta de Pedro, ela é cercada de evidências internas e externas. Internas, aquelas que estão na Bíblia, e externas, aquelas que vêm de fora. Uma das evidências externas é a segunda Pedro, que são duas cartas separadas. Então, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3:1, ele faz uma referência de que tinha escrito uma primeira carta, então a gente supõe que seja essa. Mas não é só isso, né? A gente tem a citação da autoria de Pedro no Pseudo Barnabé, aqueles livros apócrifos e pseudepígrafos que a gente estudou lá em introdução à Bíblia, né, no semestre passado. Alguns de vocês não viram ainda, mas vão ver, uma matéria muito importante, né, para você compreender a Bíblia como um todo. O Pastor de Hermas, que a gente chegou até a ler trechos, ele cita isso também no trecho das visões e duas vezes nas similitudes, né, que é um trecho do livro da carta aí, do livro do Pastor de Hermas. O Policarpo, que é um dos pais da igreja bastante importante, que foi bispo de Esmirna, e que é um camarada que estava bem próximo ali dos apóstolos, ele indica que foi Pedro que escreveu também. E já um pouquinho mais para frente, entre o ano 130 e 200, viveu Irineu de Lyon, que é também um dos pais da igreja, tá? Ele cita amplamente essa obra de Pedro, tá? E assim como Clemente de Alexandria e também o Tertuliano, né? Clemente de Alexandria no Oriente e o Tertuliano no Ocidente. O Tertuliano é um camarada bastante importante também para a questão da Bíblia, da divindade de Cristo, da Trindade. Ele é um camarada bastante especial, tá bom? As questões de evidências internas da autoria de Pedro. Primeiro, tentar desmontar isso aí, né? Como sempre tem alguém questionando isso. Alguns dizem, por exemplo, que o fato do vocabulário ser um vocabulário extensivo e ter uma sintaxe refinada não está em acordo com um camarada tão simples como era Pedro, né? Outros dizem assim também porque a carta de Pedro faz uso da Septuaginta, escrita em grego. Um texto que, a princípio, ele não teria tido muito acesso ou muita condição de estar lidando com ele. Lembre, as cópias das Bíblias eram caras, né? não eram muito acessíveis. Tá? A outra questão contra a autoria dele seria as circunstâncias históricas da perseguição ao cristianismo dentro do Império Romano, que aconteceram durante o período de Domiciano, que foi já lá na frente, no ano 85 a 96, ou do Trajano entre 98 e 117. A gente vai ver que não é bem assim, tá? O destino também da carta, também para quem ele escreveu, a coisa para alguns parece um pouco nebulosa. Bom, os argumentos que derrubam isso, o primeiro deles é o seguinte: Pedro tem também um amanuense que é o Silas, e o Silas pode ter ajudado nessa correção e pode ter ajudado bastante nesse refinamento dessa carta, ter ajudado a carta de alguma forma a ficar um pouquinho melhor, né? O grego um pouco melhor. A segunda coisa em relação à Septuaginta, como ele conviveu com Silas e também com Paulo durante o ministério desses entre os gentios, e eles usavam a Septuaginta, com certeza Pedro também teve contato com esse texto, e o próprio Silas, sendo amanuense, não teria muito problema, não teria muita dificuldade. A questão das perseguições, que alguns querem jogar para muito depois até da morte de Pedro, não fazem muito sentido, porque a gente já estudou na introdução a panorama 1 e a gente revisou agora em panorama 2,
que os anos 60 foram anos extremamente tumultuados, né? Você lembra? A gente já tem a presença de Nero, logo no finalzinho a gente tem Tito, a gente tem as revoltas judaicas acontecendo, então tudo isso está afetando também de alguma forma os cristãos, tá? Então vamos lá, a data. Que data em que Pedro foi escrito? Tudo aponta que foi escrito por volta do ano 64 ou do ano 65, tá bom? Depois de Cristo aí. Então, mais ou menos a época que talvez o apóstolo Paulo tenha sido morto também, ou um pouquinho antes, tá bom? Existe aí uma referência para isso também, tá? A data a gente vai deixar assim, tá? Mais ou menos ano 64. Bom, a origem de onde essa carta foi escrita é também uma questão importante. Existem dois argumentos, que ela foi escrita da Babilônia. Aí eu citei para vocês lá 1 Pedro 5,13, se você ver lá na tua Bíblia está assim: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Quer dizer, a impressão que dá é que ele está nessa região chamada Babilônia, aqueles que estão aqui na Babilônia mandam saudações, e assim também como Marcos, meu filho, aquela situação toda. E a outra é que ele talvez tenha escrito isso já em Roma, tá? Porque provavelmente ele passou em Roma os últimos dias da sua vida, e talvez esse termo Babilônia fosse um termo pejorativo para Roma, por causa da corrupção e tudo mais. Vocês são bem capazes de entender isso aí sem muita preocupação, tá? Então, alguns também sugerem que talvez ele tenha escrito de Antioquia, mas é pouco provável. Então, a gente particularmente adota a ideia que foi de Roma, e quando ele fala Babilônia, é uma referência pejorativa que ele está usando em relação a Roma. Tá bom? É uma ocasião de perseguição, anos bastante tumultuados, tá bom? E ele tem uma preocupação, então, o argumento dele é muito pastoral, né? Ele tenta fornecer orientações e exortações para uma resposta cristã adequada e à oposição da sociedade mundana à luz da salvação celestial dos crentes. Então, se opor ao mundo e resistir também à perseguição. Uma frase para isso: encorajar o viver cristão, que honra a Deus no meio da oposição crescente, refletindo sobre as ações exigidas pela vocação celestial do crente. Tá bom? Bom, a carta dele pode ter 7 partes, incluindo uma introdução e um fechamento. Então, 5 partes no meio, como a sua argumentação. Tá bom? Então, a primeira divisão, ela estaria aí do capítulo 1, tá? E o verso 2, que vai ser essa saudação dele. Ele lá, ó, Simão Pedro, servo do apóstolo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente válida. Bom, ele aponta esses argumentos. Aí do versículo 3 até o capítulo 2:10, a gente teria essa primeira parte aí, tá bom? Ele vai analisar a salvação fornecida aos crentes por meio da regeneração. Ele vai falar de uma herança incorruptível, de uma proteção dada por Deus por nós, que é inviolável, de uma fé valiosíssima, de uma alegria inexprimível. A linguagem dele exalta bastante aí a fé dos crentes, tá? No versículo 13, ele combina a exposição e a exortação à medida que observa de forma mais profunda a salvação cristã, focalizando particularmente o seu preço, ou seja, a morte substitutiva de Jesus, tá? Então, à medida que aquelas coisas das quais Cristo nos salvou por sua morte são abandonadas, elas devem ser também substituídas por aquilo que Ele nos provê e que nós nos apropriemos pessoalmente por meio da sua palavra, tá? Os 2 privilégios desfrutados pelo crente em seu relacionamento com Cristo são considerados logo a seguir como uma porção motivacional, tá? Que quais são elas? Ser a habitação espiritual de Deus e serem membros de um sacerdócio santo.
uma expressão bastante interessante que aparece aí na carta de Pedro, né? Que a gente é sacerdote, sacerdócio real, uma expressão que a gente conhece bastante, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa aí seria a primeira parte, a introdução, né? A segunda é essa, exaltando as virtudes da vida cristã. A terceira divisão é a resposta cristã de submissão nos diversos relacionamentos que os leitores encontram. Então é uma exortação geral, ela é fornecida aí sobre várias coisas, as autoridades civis, as relações familiares, aos relacionamentos matrimoniais e aos relacionamentos dentro da comunidade. Essa terceira parte começa no capítulo 2, verso 11 e vai até o 3, 12. Então toda a alegria de servir a Cristo e a grandeza espiritual disso, e toda a submissão e como são os relacionamentos do crente. Isso aí é a terceira parte, tá bom? A quarta sessão, ela vai do capítulo 3:13 até o 4:19. E ela se encaixa com o propósito do livro ao apresentar as expectativas de alguém que pode ter um sofrimento justo, que foi o nosso comentário inicial, tá? E esse encorajamento vem a partir do próprio sofrimento de Cristo, tá? Então, a exortação é uma atitude de preparação espiritual contra a tentação para fugir do sofrimento por meio da conformidade com o mundo à sua volta. Olha que coisa interessante. Isso pode ser uma coisa interessante para a gente. Por que a gente não encara o mundo pregando o Evangelho? Porque a gente sabe que a gente vai sofrer. Só que quando a gente faz isso, a gente se amolda ao mundo. Me parece inevitável. Dá uma pensada aí. Depois você compartilha comigo, tá? A quinta porção, dentro dessa parte de argumentação, né? Que está no capítulo 5, aí, do 1 até o 11, contribui para o propósito do livro apresentando o sistema sobre o qual os cristãos devem funcionar enquanto passam por perseguição, tá? Então a igreja precisa refletir em seus relacionamentos o amor dos pastores, 5 de 1 a 4, submissão das ovelhas, 5 a 7, e especialmente à luz de ataques de Satanás, como um leão que ronda e que ruge, e que Deus o derrotará à medida que graciosamente nos dá vitória sobre o sofrimento. Olha que interessante, ele fala para a gente que as relações dentro da igreja, elas servem de modelo para essa resistência cristã e essa oposição ao mundo. Então, se dentro da igreja a gente está tendo briga, está tendo divisão, está tendo problema, a gente precisa tomar alguma providência aí. E aí, termina a carta, lógico, com a conclusão, no qual ele afirma o propósito da carta e menciona aqueles que se associaram com ele em Roma, na época em que a carta estava sendo escrita, né? Como eu já citei. Então, na conclusão, ele menciona dois elementos com os quais os leitores foram saudados na introdução. Pedro deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. Para a gente é só a vida próspera, né? Não, é a vida de sofrimento. Tá? E que mesmo em meio a tais conflitos, as pessoas estão em Cristo e podem desfrutar da sua paz. Porque não é uma paz, como Jesus mesmo disse, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus nos dá a sua paz de um modo diferente, tá bom? Então fica esse comentário, a ênfase de Pedro está no sofrimento e num viver santo que agrade a Deus. Se você faz a vontade de Deus, você está em oposição ao mundo, isso aí vai gerar sofrimento para você, tá bom? Ele escreveu então de Roma, que ele dá o nome de Babilônia, acompanhado de algumas pessoas. O refinamento do grego é em função da presença de Silas e do uso da Septuaginta, que ele com certeza conheceu mais profundamente durante o tempo em que ele viveu com o apóstolo Paulo naquela pregação aos gentios, tá bom? Deus abençoe vocês e logo eu estou divulgando 2 Pedro, na sequência Judas, e aí a gente fecha. Tchau.